Mandacaru conservador. Chegamos ao programa 9. Vamos falar agora sobre saneamento básico. Mas antes disso, curta, compartilhe, passe a informação. O federalismo é o tema do momento. Está na crista da onda. Precisamos falar mais sobre esse assunto. Mas vamos lá. Mais de 50% das cidades brasileiras não tem saneamento básico. Pode ir, Vamar. Tudo bem. Então, é o seguinte, mais de 50% das cidades brasileiras realmente não tem saneamento básico. Isso é uma tragédia. Tá? Tragédia sob dois pontos de vista. Primeiro, da questão da saúde. Né? E, em segundo lugar, é uma tragédia ambiental. Muita gente diz, principalmente os países europeus, nos acusam de estar cometendo crimes ambientais, queimando a Amazônia, o que realmente acontece em alguns momentos, né? Mas o saneamento básico, né, jogar os dejetos nos rios, por exemplo, ou não ter onde acomodar esses dejetos, é a maior tragédia ambiental que nós temos. Então, esse problema ele é terrível sob dois pontos de vista. Tá? Agora, qual é a causa disso? Em primeiro lugar, a questão do Estado brasileiro, da forma como ele foi organizado, e o próprio sistema de partidos, né? Porque o sistema de governo que nós temos, ele tem que se renovar a cada 4 anos. Então, os políticos que estão eleitos, eles estão preocupados em fazer coisas que sejam visíveis no curtíssimo prazo. E, em termos de desenvolvimento, por exemplo, 4 anos é um tempo muito curto. Tá? Então, eles evitam tratar de temas que vão se alongar ou obras que não serão vistas, não estarão diante dos olhos das pessoas. E o saneamento básico envolve essa questão, porque envolve o quê? Envolve água, né? Água potável de boa qualidade e o tratamento dos resíduos, né? Resíduos sólidos e líquidos que são produzidos principalmente nas cidades, não só nas grandes cidades, mas em toda a cidade. Tá? É lógico que na área rural também existe esse problema, mas ele é mais reduzido. Então, o que acontece? Os políticos, quando são eleitos, estão preocupados em fazer obras que eles sejam visíveis, que aquilo que eles fazem vai ser percebido nitidamente pela população. Ora, você enterrar cano para esgoto não é uma coisa que seja visível. Então, eles evitam tratar dessa questão. Tá? Então, nós temos aí um problema de calendário, né? Porque as obras para saneamento, elas são obras que, às vezes, elas ultrapassam 4 anos. Né? Elas podem até ser feitas em menos tempo, obviamente, mas, geralmente, ela vai levar mais tempo, porque ela é um sistema, ela agrega muita coisa para começar a funcionar corretamente. E leva muito mais do que 4 anos. E os defeitos, eles começam a surgir imediatamente, mas as pessoas não percebem isso de forma nítida. Né? Então, fica difícil do político ligar aquela obra ao seu nome. Então, por isso é evitado, e por isso não se faz também. Obviamente, tem um problema financeiro, um problema orçamentário, né, e um problema de prioridades. Tá? O Estado brasileiro sempre priorizou algumas coisas e deixou de lado essas questões mais básicas. Tá? Por exemplo, nos Estados Unidos, essa questão de saneamento ela foi feita pelos municípios. As próprias cidades faziam isso sem precisar recorrer à União Federal. Isso até acontecia, por exemplo, a União Federal Americana destinar verbas para esse tipo de obra, mas isso era voluntário da União, não era obrigatório. Então, cada estado e cada resolver os seus problemas. Mas por que isso acontecia? Porque eles tinham autonomia para fazer isso. Porque a própria Constituição americana, a maneira como eles se organizaram desde o início, desde lá da independência americana, já permitia que os municípios tivessem autonomia. Então, o problema era resolvido lá. E detalhe, a população tinha participação. Aqui no Brasil, o processo foi diferente dentro dos municípios. Tá? Embora a democracia, a auto-organização e a democracia local tenham surgido no Brasil 90 anos antes do que nos Estados Unidos, aqui esse processo de democracia local foi interrompido quando se fez a independência e se criou o Império Brasileiro. Né? Na primeira Constituição, foi uma Constituição que criou um Estado centralizado. Então, nós temos um problema com inúmeras variáveis nesse sentido, que o próprio Estado produz essas questões ao não dar autonomia para o município. Tá? A Constituição brasileira
a atual, ela diz que o município é ente federativo. Ela transfere responsabilidades para os municípios, mas, ao mesmo tempo, tem um sistema tributário que é altamente concentrador na União Federal. Então, não adianta por dar a responsabilidade para o município e tirar o dinheiro de lá, porque aí o município não consegue fazer nada. Tá? Então, esse problema ele não é simples de resolver, tá? Mas ele é necessário, ele é urgente, mas não é simples de resolver. Então, do ponto de vista federalista, tem que ter autonomia para o município, inclusive autonomia tributária, tem que haver maior participação da população cobrando dos governantes locais, tá? Para que essas obras sejam feitas, né? Porque aí começa a acontecer. Outra questão, no Brasil nós temos, o governo federal tem a mania de qualquer coisa ter um plano nacional. E esse plano nacional geralmente ele é concentrador. Então, os municípios e estados só vão poder fazer obras e tomar providências que estejam de acordo com aquele plano. Eles não têm autonomia, não têm liberdade de fazer coisas que sejam apropriadas para eles dentro das condições deles. Às vezes são soluções simples, mas eles não têm, porque eles têm que seguir aquele plano nacional. Então, há uma concentração, digamos assim, ilegítima até na União Federal, tá? No governo federal. Então, isso tem que ser mudado. Isso, de certa forma, já vem sendo mudado, tá, lentamente, a partir do Plano Nacional de Desenvolvimento Regional 2 e, ultimamente, do Marco Regulatório do Saneamento Básico. Tá? Embora ainda ele não seja o ideal, ele já criou um avanço. Por quê? Porque abriu para que a iniciativa privada pudesse participar, porque somente o Estado é que poderia fazer esse tipo de obra. Então, hoje não. Hoje, a iniciativa privada já pode participar também das licitações e dessas providências para a implantação do saneamento básico nos municípios e nos estados. Já houve uma abertura, mas ainda não é o ideal. Nós precisamos fazer mais, nós precisamos fazer com que os municípios dos estados tenham mais autonomia, tá, para que esse processo de melhoramento do saneamento básico ele possa ser melhorado e acelerado. É isso, César. Só para fazer uma pergunta, então, a Thomas já entrando nisso também. Dentro disso que o Vomar falou, Thomas, a transposição do Rio São Francisco é uma obra de saneamento básico e também que fica esquecida porque o pessoal não lembra porque fica enterrada? O Rio São Francisco, a transposição ela corre a céu aberto. Politicamente ela é esquecida? Não, esse é um dos grandes problemas no país, sabe? Um dos grandes problemas é a relação dos políticos com a sociedade, né? Então, quando essa relação ela está construída, né? Ela existe em função de uma estrutura do Estado, é evidente que isso faz com que toda a orientação política, não de política pública, vamos colocar assim, eu estou falando mais na questão política partidária, política fisiológica, né? Ela acaba prejudicando as chamadas políticas públicas, né? Porque as obras que não aparecem, elas não são feitas, né? E como bem o Ivomar explicou aqui anteriormente, né? Então, é preciso realmente repensar a estrutura do Estado brasileiro, do ponto de vista de uma federação plena, para justamente transferir o poder de fazer, né, de identificar os problemas e resolver os problemas para os municípios, né? Antes de falar sobre isso, caminhar mais para soluções, essa obra do Rio São Francisco, ela é importante, é uma obra de Estado, não deveria ser considerada uma obra de governo, né? É uma obra de Estado. Alguém começou, ótimo, tem que continuar e terminar. O grande problema do Brasil sempre foi a iniciativa sem a acabativa, né? Então, muitas vezes, se o governante, né, o político, enfim, vai lá no local da obra, faz lá
a pedra, né, como que chama aquele marco inicial, né, pedra fundamental para início da obra, faz todo aquele festerê, né, e pode até começar alguma coisa, desde que tenha muito din-din, né, e muitos aditivos contratuais, né, ao longo do governo dele, e depois a coisa para, como aconteceu exatamente com a obra do Rio São Francisco. E o Brasil tem uma bacia hidrográfica espetacular, pode-se pensar em utilizar outros rios também, talvez até o próprio Rio Amazonas, né, que tem muita água, né, incalculável o negócio, e poderia se pensar também em fazer transporte disso. Mas dessa água. Mas existem outros dois fatores bem interessantes também, como os aquíferos, a rede de águas, né, os grandes aquíferos que existem debaixo do solo brasileiro, né, no Nordeste, Norte e Nordeste, tem praticamente o maior aquífero do mundo, né, e se poderia, como no Nordeste faz, né, consegue-se obter água, mas infelizmente é água salobra, então precisa dessalinizar, né? Infelizmente, até nisso reside a política, né? Fica teimando, né? A politicagem, né? Para manter a população, o gado, né? Sob o comando, né? Desses déspotas, sabe? Que se elegem às custas dessas pessoas. Graças a Deus estão acordando, né? E o que acontece é que o Estado deixa de incentivar, falta ambiente econômico, falta uma série de coisas também, o desenvolvimento de novas tecnologias que não utilizem tecnologias caras, compradas de outros, né? E que quando é comprada de outro, sempre tem, né, um cascalho no meio, tá? E infelizmente é assim que acontece. Então hoje nós pagamos muito caro, por exemplo, para equipamentos de dessalinização por osmose reversa, né? Os mais importantes fabricantes do mundo são israelenses, né? Mas existem dois problemas, são muito caros, a manutenção é cara, né? Tem que estar trocando aquelas películas constantemente, elas são caras, são fabricadas por 2 ou 3 fabricantes do mundo, então existem interesses oligopolizados envolvidos nisso, né? Não só no Brasil, como em outros lugares onde falta água no planeta, e o passivo ambiental, né? E ainda fica com o sal, que é separado na osmose reversa, sabe? Então, isso é um problema gravíssimo, né? E está em curso, né? E não se pensou, quer dizer, estou dizendo assim, não se incentivou soluções, né? Do ponto de vista do financiamento de tecnologias que tem aqui no Brasil. Eu mesmo estou trabalhando com isso, com um inventor, né, que desenvolveu uma forma de eliminar o passivo ambiental, ou seja, esses resíduos de sal, com uma tecnologia extremamente mais barata e muito mais eficiente, né, do que a osmose reversa. Mas nós fomos, esse inventor e eu fomos a bancos de desenvolvimento, aqui o Banco de Desenvolvimento Regional do Paraná, por exemplo, que é um braço do BNDES, não houve interesse. Eles estão interessados em garantias, sabe? Foi levado o assunto a outros bancos de fomento estatais, ninguém se interessou. Puta, mas é uma questão estratégica, sabe? E não houve interesse. Então, isso é muito grave no Brasil, sabe? É por isso que o inventor do rádio não ficou no Brasil, que foi o padre gaúcho, o Landel de Moura, né? Landel de Moura, enfim, e que ficou com Marconi. Mas foi o Landel de Moura que desenvolveu um padre gaúcho antes do Marconi. Mas não teve apoio, não teve interesse, ninguém teve interesse, né?
aqui no Brasil nós somos alcunhados, os inventores são alcunhados de professor pardal, né? Eu vejo isso como pejorativo. Bom, mas voltando à questão de como resolver esse problema, de certa forma, o Ivomar antecipou o que já é feito em vários países do mundo. A solução tem que estar no município, né? Mas não basta apenas transferir essa responsabilidade para os municípios. É preciso transformar os municípios também na sua estrutura de gestão administrativa e gestão política. Né? Por quê? Porque essas estruturas são muito caras, porque elas estão amarradas a obrigações constitucionais, como a manutenção de uma Câmara de Vereadores, a manutenção de uma prefeitura com seus séquitos administrativos, né? Tudo isso custa caro. O sistema tributário recolhe o dinheiro da cidade automaticamente na ponta do comércio, né, do varejo, leva tudo embora, não só na ponta do comércio, mas em todas as cadeias de produção, né? Todas as etapas, tudo é tributado, tudo é tributado. Lá é tudo para Brasília e depois Brasília devolve uma pequena parte, né? Divididos entre cidades e estados. Sobra muito pouco, né? Por meio do chamado Fundo de Participação dos Municípios, né? O FPM, de maneira que esse dinheiro acaba sendo usado apenas para a manutenção da máquina política e administrativa da cidade. Aí os demais investimentos ocorrem por meio de convênio. Então está errado, é completamente errado, não faz sentido mandar o dinheiro lá para Brasília para depois voltar aos pingados, né? Nós somos 5.700 municípios no país, e é preciso que esses municípios tenham autonomia para poder fazer as suas obras, cuidar do seu saneamento, né? Saneamento é uma coisa importantíssima e pode ser feito por meio de uma associação ou um conselho municipal, né? Que substitua a prefeitura, sabe, de forma não política. Sempre vai existir uma política, mas desde que não exista aquela política partidária, muitas vezes até ideológica, sabe, que muitas vezes é usada de pano de fundo para enganar as pessoas, para que um grupinho chegue ao poder e faça o que bem entender, né? A Câmara de Vereadores precisa mudar para ser uma Câmara de Conselheiros municipais, né? Não remunerados, né? A conta maior da Câmara tem que ser a do cafezinho, né? E não dos salários e botar um monte de gente lá dentro, as seclas, né? Assessores, funcionários, enfim. O grande problema do país é o tamanho da estrutura burocrática, da estrutura do Estado, que é cheia de gente, sabe? Cheia de custo, inclusive com desníveis assim absurdos de salários, né? Tem gente que está no Estado fazendo um salário mínimo praticamente, né? E principalmente aí no Norte e Nordeste, e em outros setores tem salários absolutamente absurdos, né? Chega até R$ 150 mil de salário com procuradores aí, do MP, etc. Coisas completamente esquizofrênicas do país. Então, é preciso mudar essa relação da sociedade com os políticos, né, e com o próprio Estado. Para isso é preciso alterar o Estado, para que a população se ajeite de forma melhor e consiga, com isso, acompanhar e financiar com seus impostos, com taxas. Por exemplo, vamos sanear a cidade, vamos implantar um tal bairro, tubulações, vamos fechar, sabe? Porque uma vez que se resolva o problema de saneamento, dos esgotos, né, das lagoas fétidas, sabe? Muitas vezes pessoas moram ao lado disso, né? E isso são vetores de doenças assim incríveis, inclusive da dengue, chikungunya, zika, de tantos outros problemas. Tudo isso pode ser perfeitamente eliminado
né, e diminuir o custo da saúde, né, pela prevenção, sabe, pela eliminação das causas, sabe? Mas para isso é preciso que a cidade tenha condições de fazer, tenha autonomia e condições de fazer o seu próprio sistema de saneamento. Não tem dinheiro suficiente, pode ter dinheiro da própria comarca, né, ou seja, das micro-regiões que podem ajudar, porque é de interesse de todos, principalmente se as cidades forem mais próximas, né? E também tem o Estado federado, onde essas cidades estão, que é para isso que o Estado serve também, sabe? Com uma sua capacidade maior de arrecadação em função do volume populacional do Estado, consegue amealhar um pouco mais de recursos para poder redistribuir isso dentro do próprio Estado. A União passa a não ter mais nada com isso. A União não pode ter nada com isso. A Dilma, o governo Dilma, em 2013, alguma coisa assim, lançou um PAC do saneamento, né, com 500 bilhões de reais. Nossa, foi uma festa, né? Era muito dinheiro. Só que não contaram como é que esse dinheiro seria distribuído, né? Primeiro, 500 bilhões era o tamanho do pacote. Só que esse pacote iria ser distribuído por uma conta provavelmente baseada em censo do IBGE, aquela mesma conta do SPM, né? Por os 5.570 municípios, né? Ao longo de 20 anos. É só fazer a conta, gente, né? Você vai ver que vai dar para comprar uma caneta, né? A cada mês que recebe algum dinheiro, né? Porque é um negócio mal feito, sabe? É muito dinheiro e distribuir dessa forma não serve para nada. Tudo Não, vai ficar parado. te digo mais, não é nem futuros prefeitos, futuros gestores, né? Gestores, exatamente. Contratados ou talvez até eleitos, mas eu gosto mais do contrato, né? Porque é uma questão muito mais profissional do que política, sabe? A No política federalismo pode pode ser, fazer isso? No mas federalismo claro, você pode mas só simplesmente uma no cidade federal. como Cocos, 17 mil habitantes, a população decide, não, vamos colocar aqui tal pessoa, aí o conselho, que é os vereadores hoje, o conselho identifica um elemento, esse elemento é contratado, o município começa a pagar, você não presta, cai fora, vamos Isso. botar o conselho e daqui a 4 anos reelege um novo conselho. É dessa forma que o federalismo vai funcionar? O conselho a Câmara de Conselheiros, digamos, né? Numa cidade de 17 mil habitantes, pode ter lá 50 conselheiros, né? Representando os respectivos bairros, regiões, distritos do município, né? E que vão propor leis, vão propor soluções para os problemas da cidade e poderão, de acordo com o estatuto da cidade, cada cidade escolhe a sua forma de fazer, né? A cidade pode dizer, olha, nós queremos continuar com o modelo atual, com Câmara de Vereadores e prefeito, beleza, não tem problema nenhum, desde que a população resolva pagar por essa conta, né? Se a população topa pagar essa conta, é um problema da cidade, né? Agora, se a população disser, não queremos mais Câmara de Vereadores, porque é nosso direito, nós queremos eleger os nossos conselheiros, que não vão ter remuneração nenhuma, vão se reunir uma vez ou duas vezes por mês, numa cidade pequena, e nós queremos criar a prefeitura, ela muda a sua estrutura estatutária em relação aos funcionários, enfim, é, desmonta praticamente todo esse aparato, né, cheio de gente, sabe, e mantém a estrutura, as diretorias, etc., apenas suficientes, sejam suficientes para fazer a gestão da cidade, né? E contrata o resto, contrata as pessoas, contrata lá um administrador urbano, com certeza vão surgir cursos nas faculdades do país inteiro de administração urbana, né? Administração, como administrador mesmo, como é nos Estados Unidos, tem a cadeira, né, de administrador urbano,
que chega lá para ser, digamos, uma espécie de prefeito. Só que ele é contratado, né? E ele tem que cumprir com as cláusulas do contrato, ele tem que saber administrar bem, como uma empresa, sabe? Como um condomínio, um síndico, né? Um síndico municipal, sabe? Então, claro que cidades grandes, o problema é maior, é mais complexo, né? Talvez tenha que se eleger uma pessoa, mas eu sou contra ter partidos na cidade para fazer isso. Partido político não serve para nada nesse sentido. Partido político é parte da sociedade com uma forma de pensamento em relação às coisas para o país. Não tem que ter ou no máximo do Estado, vamos colocar assim, sabe? Não tem que ter um partido político ou partidos políticos para eleger prefeito, vereadores dentro da cidade. Isso é uma aberração, sabe? E é por isso que nós temos tantos problemas, tantos desvios, tanta corrupção, né? E é fácil de colocar isso, quer dizer, é fácil de se ver eliminado o problema, mas não será fácil, evidentemente, chegarmos a esse ponto de realmente dar a liberdade à cidade, porque para isso precisa de uma reforma ampla ou uma substituição constitucional, porque essa aí não dá nem mais para reformar, né? Porque é uma corte de retalhos que, pelo amor de Deus. É isso aí, para você ver os programas do Papo de Federalismo quente, sempre na atual. Agora nós estamos chegando ao 10º programa e vamos lá. Não esqueça, curta, compartilhe, participe, venha, se inscreva no canal, converse sobre federalismo, fale com sua família, puxe o assunto, traga o tema para o almoço, traga o tema para o jantar, mas fale, em vez de perder tempo assistindo televisão, essas coisas, vamos falar sobre federalismo. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus. Tchau!